Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula, daremos continuidade no sistema de senha de atendimento, sendo a terceira parte. E nesta aula será abordado como chamar senha, mas chamar uma senha específica. E o que será implementado é o seguinte: eu tenho esta senha convencional, sendo a primeira, e tenho esta senha convencional, a terceira senha, a 5. Como que eu faço para chamar, ao invés de eu chamar clicando aqui, mas se eu clicar neste local, eu chamo esta primeira. Confiro, cliquei, chamei a 4 e não chamei a A5. Mas agora eu não quero mais a 5, quero a convencional A6. Como que eu faço para chamar? Eu tenho este botão, clico sobre o mesmo, chamei a senha A6. Eu consigo chamar uma senha específica das senhas geradas. É este botão que será implementado nesta aula, chamar uma senha específica. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja acompanhando a sequência de tutoriais, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Pego o código-fonte da aula anterior, coloco no servidor o AMP Server, sendo no diretório do AMP Server eu criei o diretório Celk nas aulas anteriores. Abro o servidor o AMP Server no navegador e em seguida o diretório Celk, sendo este resultado. Primeiro o servidor local e em seguida o diretório Celk. E tenho gerar senha, mas eu quero chamar a senha. Venho em chamar a senha, tenho várias senhas geradas. Eu atualmente consigo chamar, por exemplo, eu tenho esta convencional e essa convencional, ou preferencial. Tenho esta preferencial e esta. Mas caso eu queira chamar esta preferencial M12 antes da M11, eu não consigo, porque se eu chamar a preferencial, irá chamar essa daqui. Clico em preferencial, exato, chamou a M11 e não M12. Ou agora, eu não quero chamar M12, eu quero chamar M13 antes da M12. Eu não consigo. Por isso, eu preciso implementar um botão ou um link neste local para eu ter a opção de chamar uma senha específica. É isso que será implementado nesta aula. Abro o código-fonte no editor Visual Studio Code. Em seguida, abro o arquivo atendimento. O arquivo atendimento refere-se a este arquivo, que é chamar a senha, e crio um botão ou um link abaixo antes do HR, abaixo do conteúdo e antes do HR. Cadê o HR? Neste local. Coloco um comentário, sempre importante colocar um comentário. Botão para chamar a função, chamar senha específica, função que chama a senha. Dou um eco para imprimir. É um botão, mas primeiro abro o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, utilizo a tag para criar o botão, abri a tag, finalizo a tag, coloco o texto chamar a senha, conferir como que está ficando e tenho o botão chamar senha. Mas quando o usuário clicar neste botão, eu não quero submeter nada, é simples botão, então eu preciso colocar o atributo type e o valor indicando que é um botão. E quando o usuário clicar um clique, eu quero que ele chame uma função do JavaScript, sendo uma função chamar senha específica. É claro, pode colocar o nome mais curto, mas eu estou colocando o nome mais longo na função para ser fácil de identificar. Preciso criar esta função. Somente antes de criar esta função, eu passo como parâmetro qual senha que eu quero chamar, crio esta função no JavaScript, abro o custom e abaixo utilizo o async porque preciso do await depois para criar uma função com o nome chamar senha específica. Ela recebe como parâmetro ID senha. Qual é esse parâmetro? É esse parâmetro que eu estou enviando. É o ID. ID da senha gerada. É o mesmo que eu estou imprimindo neste local. É o mesmo que eu estou enviando como parâmetro. Estou recebendo na função, então simplesmente dou um console log para ter certeza que
eu chamei a função e também estou recebendo como parâmetro a senha. Chamar a senha, qual senha? Concateno, que significa juntar com o valor que está dentro deste parâmetro ID senha. Coloco também um comentário. Função chamar senha específica, receber o ID da senha da tabela senhas geradas. Dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, info, clico em chamar a senha, eu quero chamar essa convencional, não a primeira convencional, essa daqui 22. Clico em chamar a senha 22. Exato, estou recebendo como parâmetro o ID da senha. Chamei a função e também recebi o ID. Comento isso daqui. Agora eu preciso chamar o arquivo PHP para chamar senha específica. Await, aguardo o processamento enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima, porque eu posso utilizar o await, porque eu acrescentei o async. Fetch para fazer requisição para um arquivo, sendo um arquivo chamar underline senha underline específica, conforme eu setei. Você pode colocar o nome mais curto, inclusive é recomendado. Eu estou colocando mais longo o nome do arquivo para ser fácil de identificar para quem está começando a aprender. Eu concateno, criei uma variável senha e concateno enviando como parâmetro o ID senha, o ID que eu estou recebendo. Depois que este arquivo finalizar o processo, o que ela retornar, eu atribuo para uma variável dados. Eu preciso criar este arquivo. Ao invés de eu criar do zero, eu pego o da aula anterior, chamar senha, Ctrl+C, Ctrl+V, porque vai seguir algumas coisas iguais. Então, eu não preciso começar do zero. Você acompanhou a aula anterior, então você sabe como este arquivo funciona. Somente preciso alterar. Ao invés de ser o tipo da senha, agora eu estou recebendo a senha. Pego senha, coloco neste local, receber o ID da senha. Receber o ID da senha. Coloquei o comentário para ser claro. Quando eu receber, eu atribuo para esta variável verificar se vem o ID da senha. Se vier, acessa este if. Se não, acessa este else e retorna status falso, houve um erro, em seguida a mensagem da cor vermelha, erro, senha não chamada. Deixo esta frase mesma, mas se você quiser, você pode melhorar. E tenho a query responsável em obter os dados relacionados à senha, recuperar a senha gerada, que está salva na tabela senha gerada, permanece, recuperar conforme o ID da senha recebido, não é conforme o tipo. E nesta query eu preciso obter o ID, senha gerada, permanece, nome da senha, ok, senhas geradas, então selecione na tabela senhas geradas, na tabela identificada por senha gerada, retorne o ID, ok, inner join para buscar os dados de uma tabela secundária. Se você não sabe como funciona o inner join, é um conteúdo que eu abordo no curso de PHP Developer. Mais detalhes do curso abaixo do vídeo. Eu estou indicando que eu quero buscar os dados na tabela secundária. Na tabela secundária, identificada por 100, a chave primária é igual à chave estrangeira dessa tabela. E dessa tabela eu quero somente o nome da senha. Em seguida, AND, aqui no AND, no where eu preciso alterar. Então, se situação da senha for igual a 2, permanece. Então, precisa ser situação 2, conferir o que significa situação 2. Situação da senha quando possui o valor 2 significa emitida. Exato, permanece. Não é mais tipo senha. Agora refere-se ao ID. Coloco ID e aqui também coloco ID. Substituo. Então, na tabela identificada por 100, não, aqui não é senha, aqui é senha gerada. Na tabela senha gerada, abro a tabela senhas geradas,
a coluna ID, nesta coluna aqui, deve ter o mesmo valor que estiver neste link. E este link ID recebe o valor que eu estou passando como parâmetro. Lembram do console log que eu dei aqui? Então, o ID, novamente, eu coloco o caminho, envio como parâmetro o ID para o JavaScript recebe o ID e envia para esta URL como uma variável através da URL. Eu recebo no arquivo PHP através do GET, porque está vindo através da URL, atribuo para esta variável, verifico se ela for diferente de vazio. Se ela for diferente de vazio, então eu utilizo aqui para substituir. Cadê o bind param? Neste local, senha. Inclusive, caso você queira, para ser mais fácil de identificar, colocar ID senha. Pego e altero aqui, ao invés de ser somente senha, eu coloco ID senha. Aqui, inclusive aqui também coloco ID senha. Recebo como parâmetro ID senha para ser mais fácil de identificar. ID senha e neste local também ID senha. Porque senha significa senha, muito mais difícil de compreender do que colocar ID senha. Se eu coloco ID senha, eu sei que o ID da senha. Inclusive, se você quiser colocar senha gerada, ID senha gerada, será mais claro ainda. ID senha gerada, aqui também. Somente aumentei o tamanho da variável para ser autoexplicativo. ID senha gerada. E aqui também pode colocar ID senha gerada. Alterei o nome do parâmetro, então aqui também altero o nome do parâmetro. Assim eu consigo ser mais claro o que esta variável possui. Preparei a query, substituí o link pelo valor. Deixei o tutorial um pouco mais longo porque eu alterei o nome da variável, mas assim consigo explicar melhor. Executo a query, verifica se encontrou algum registro. Se encontrou algum registro, acessa este if, ler as informações retornadas do banco de dados. Mas se não acessar este if, acessa este else, retorna erro, status falso, em seguida erros, tipo de senha não encontrada. Eu coloco senha não encontrada. Diminuo o tamanho da frase porque agora não estou trabalhando com o tipo. Estou lendo as informações, extrair para imprimir através da chave do array, em seguida alterar o status da senha, ID senha gerada, ID senha gerada. Agora vai ficar duplicado, porque aqui eu tenho ID senha gerada e aqui também eu tenho ID senha gerada. Aqui é um valor e aqui do banco de dados. Isso aqui veio pela URL e este valor veio do banco de dados. Então agora eu tenho duas variáveis. Isso vai gerar erro. Então, para não gerar erro, eu coloco novamente ID senha só, ID senha e aqui também ID senha, porque esta variável vai ser ID senha e esse alias também vai ser ID senha, mas ID senha underline gerada. Não vai dar conflito. ID senha gerada, ok, preparar a query, executar a query, criar o array com a posição indicando que não houve erro e a mensagem com a senha. ID senha gerada e o nome da senha, ok? Aqui está implementado, não preciso alterar mais nada. Venho no Custom e não preciso implementar do zero, porque será utilizada a mesma instrução da aula anterior, que eu tenho chamar senha, tipo de senha através do tipo. Primeiro ler os dados, verificar se houve erro ou não. Então, essa instrução eu copio e explico novamente. Eu tenho os dados que o arquivo chamar senha está retornando. Depois que eu retornar os dados, await, aguardo o processamento, somente vai para a próxima linha quando terminar de executar este arquivo. Terminou, posso ler os dados novamente, await, aguardo o processamento, tenho o console log para poder ver o resultado, eu deixo este console, eu não comentei o console aqui da parte superior, não, aqui eu preciso é comentar.
não pode ter este console. Depois tem o hífen, acessar o hífen quando houve erro no arquivo chamar senha específica. Agora estou trabalhando com chamar senha específica. Se houve algum erro, acessa este hífen. Envia mensagem de erro para o seletor MSG alerta, para este seletor. Cadê este seletor? MSG alerta, está aqui o seletor. Altera o nome do arquivo. Se não houve erro, acessa este else, envia mensagem de erro. Neste caso, seria de sucesso para o seletor MSG alerta. Recupera o seletor que está ao redor da lista da senha. Recupera o seletor da senha chamada. Em seguida, remove a senha. Então, primeiro eu recupero o seletor desta lista. Depois, eu recupero o seletor específico da senha. Depois, eu estou removendo. Eu quero chamar esta convencional. Dou um Ctrl F5 para ver se eu consigo chamar esta convencional. Deve ter 20 e 23. O 22 não deve existir mais. Clico em chamar senha. Chamou A11, 22, a senha 22, senha chamada, chamou corretamente a senha. Está aqui, senha chamada A11 e de 20 está para 23. Não existe mais o 22 internamente. Eu consigo chamar uma senha interna. Eu não quero esta preferencial 23, eu quero preferencial 25, porque se eu clicar aqui em preferencial, ele chama a primeira preferencial, mas eu quero chamar uma preferencial específica, essa daqui. Então eu clico, não vai existir mais o 25. O M13, deve colocar aqui o M13. Chamar a senha, está aqui, M13, exato, e não existe mais o ID 25, do 24 está para o 26. Comento este console para não ficar imprimindo no terminal. Retirei o console, posso fechar isso daqui, não preciso mais, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Eu tenho esta convencional, 24, quero chamar ela, sendo A12. Clico em chamar, não existe mais A12, chamou A12, do 23 vai direto para o 26, o 24 não está mais. Convencional tem a 26, e assim eu consigo chamar uma senha interna, uma senha específica, porque esses botões eles chamam de forma sequencial. E quando eu quero chamar uma senha específica, agora eu tenho este botão. Está implementado a parte para chamar uma senha específica. Mas imagine quando chegou no final do dia, eu não consigo chamar no próximo dia novamente a senha A1. Caso eu venha convencional, eu não chamei A1, estou chamando A4. Eu quero limpar para que eu possa chamar novamente a senha A1. Eu preciso liberar a senha. Então, esta opção de liberar a senha será implementada na próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. Clico em liberar a senha. Eu posso liberar somente as convencionais ou as preferenciais, ou liberar todas. Eu coloco somente convencional. Liberado as senhas, somente convencional. Venho em gerar senha. Caso eu clique em convencional, A1. E preferencial, caso eu clique em preferencial, M15 e não M1. Então, eu só liberei as senhas convencionais. Novamente, preferencial e tenho aqui as convencionais. Estou gerando novamente. Depois eu venho em liberar senhas e coloco para liberar todas. Clico em liberar, liberado as senhas, venho em gerar senhas, eu tenho A1, liberou a senha A1 e também liberou a senha M1. Eu consigo liberar novamente todas as senhas. Quando que você utiliza esta opção? Imagine que você chegou no final do dia, terminou o expediente e no próximo dia você começa novamente as senhas do início, a partir da primeira. Por isso, precisa liberar as senhas. Caso tenha necessidade, na próxima aula será implementado esta opção de liberar as senhas para elas começarem novamente da primeira senha. Então, eu aguardo você na próxima aula.